E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais uma história, mais um relato. Qual é a história de hoje? É Coraline e o Mundo Secreto, numa narrativa sombria. Na verdade, esse aqui é um experimento que eu estou fazendo. Aqui é uma história inspirada, na verdade, no livro, né, de Coraline, né? E também no filme, né? Então, se esse aqui, né, tiver aí um bom recebimento pelo público, né? Então a gente vai tentar fazer alguns resumos de livro, assim, contando de uma forma interessante aí, né? Porque é uma história interessante. E daí a gente poder contar aqui também como se fosse, né, um relato, mas é uma história para poder entreter e divertir, ok? Então, se você ainda não viu o filme da Coraline, então isso aqui pode ser um spoiler para você, mas não tá bem igual, né? Então tá algumas diferencinhas, mas ainda assim é inspirado, ok? Então, se você gosta de Coraline, então escute e vê o que você acha, ok? Depois você me diz nos comentários aí, é só não me xingue. Valeu? Vamos lá então? Eu me chamo Coraline. Não Caroline, Coraline. E se há algo que aprendi, é que o mundo não é feito apenas de coisas que podemos ver. Há rachaduras, portas escondidas e por trás delas há algo que espera. Algo que se alimenta da nossa falta de atenção, da sua solidão. O nome, Coraline, quantas vezes tive que corrigi-lo? Meus pais, meus vizinhos, até mesmo o carteiro. Era como se meu nome, a essência de quem eu era, fosse um inconveniente, um erro que precisava ser corrigido. Mas não é, mas eu não era um erro. Eu era apenas eu, Coraline. Eu estava prestes a descobrir que meu nome era a única coisa que me pertencia de verdade. Tudo começou quando nos mudamos para o Palácio Cor-de-Rosa. O nome soava grandioso, mas a realidade era de um cinza desbotado. Uma casa antiga, dividida em apartamentos, cheia de cheiro de mofo e poeira antiga. Meus pais, como sempre, estavam ocupados. Meu pai, um escritor, digitava sem parar em seu escritório, as costas curvadas sobre o teclado, a mente a quilômetros de distância. Minha mãe, prática e impaciente, falava ao telefone com voz baixa e tensa, lidando com o trabalho e com a vida. Eu era uma sombra, uma intrusa no meu próprio lar, com meus cabelos azuis e minhas roupas estranhas. Ó tédio! Ah, o tédio! Era uma névoa espessa e cinzenta que pairava sobre tudo, mais densa que a neblina que vinha do lado de fora e se agarrava às janelas. Eu andava pela casa, tocando as paredes, procurando por algo, qualquer coisa que me fizesse sentir que eu existia. E o silêncio deles era a resposta mais fria. Nossos vizinhos eram estranhos, como se tivessem saído de um livro de contos de fadas que deu errado. A senhora Spink e a senhora Horsebow, duas atrizes aposentadas, viviam no andar de baixo, cercadas por seus cães velhos e memórias desbotadas. Elas eram feitas de lã e lembranças. O cheiro de lavanda e naftalina pairava em seu apartamento. Elas liam meu futuro nas folhas de chá, e o que viram, bem, não era nada bom. Um perigo terrível, Coraline, disseram com a voz rouca de quem viveu demais. Elas me deram uma pedra com um buraco no meio, um amuleto frio e liso, para ver o que é real, disseram. Um amuleto inútil, pensei na época, mas o guardei. No andar de cima, o Sr. Bobo, um homem com um bigode que parecia um ninho de pássaros, dizia estar treinando em um circo de ratos. Ele era inofensivo, mas seus ratos, eles me davam avisos. Pequeno som de arranhões e guinchos, sussurros sobre não abrir certas portas, sobre a escuridão que se escondia. Eu ignorava, claro, crianças ignoram avisos. É assim que as histórias sombrias começam. Havia uma porta na sala de visitas. Uma porta antiga, de madeira escura, com um trinco enferrujado. Era a única coisa na sala que parecia prometer algo. Minha mãe,
com um suspiro de cansaço que parecia carregar o peso do mundo, abriu-a para mim. Atrás dela, tijolos, apenas tijolos, uma parede sólida e sem graça, instalada quando a casa foi dividida. Não há nada lá, Coraline, ela disse, e eu senti a decepção me inundar. O mistério se esvaía em poeira e argamassa. Eu acreditei, por um tempo, mas a curiosidade, essa pequena chama teimosa, nunca se apagou. Mas o tédio é um convite para o mal, e a solidão é a isca perfeita. Em uma noite eu ouvi um som suave, como de um rato correndo, mas mais determinado, mais inteligente. Eu segui o som até a sala de visitas. A porta estava destrancada e os tijolos haviam sumido. Não havia mais a parede sólida, havia apenas escuridão. Em um lugar havia um corredor escuro, como um túnel feito de sombra e poeira, que parecia se esticar para sempre. Eu rastejei por ele, sentindo o cheiro de naftalina e algo doce, como flores velhas. Quando saí, o ar era diferente, mais doce, mais vibrante, mas com um cheiro sutil de mofo e algo mais. Algo que eu não conseguia identificar, mas que me fazia sentir um arrepio na nuca. Era o cheiro de algo que estava tentando ser perfeito, e a perfeição, eu descobriria, é sempre a coisa mais assustadora. Eu estava na minha casa, mas não era minha casa, era uma cópia. Uma réplica exata, mas com cores mais vivas, com brinquedos que funcionavam de verdade, com uma despensa cheia de guloseimas. Era o que eu achava que queria. Lá eu encontrei a outra mãe e o outro pai. Eles eram altos, pálidos e sorriam demais. A outra mãe tinha longos cabelos pretos que pareciam se mover sozinhos, os dedos longos e finos, como agulhas. Eles me davam atenção e chamavam pelo nome correto e cozinhavam a comida que realmente eu gostava. Mas, em vez de olhos, eles tinham botões pretos, grandes e brilhantes, costurados firmemente em seus rostos. Eram como buracos negros que absorviam a luz, e eu não conseguia desviar o olhar. Eles eram a promessa de um amor que eu sentia falta, mas o preço era a visão. O preço era a alma. O outro mundo era uma versão aprimorada, mas pervertida do meu. Uma armadilha de seda e açúcar. O outro pai tocava canções alegres no piano, mas seus dedos eram longos e finos, e o som parecia forçado, como se a música estivesse sendo exprimida dele. O outro senhor bobo tinha... Esse aqui é o senhor Bobovski, né? E o outro senhor Bobovski tinha um circo de ratos que dançava e cantava, mas seus olhos de botão me observavam com uma fome silenciosa. E as canções dos ratos eram sobre a escuridão e a obediência. E o gato, o gato preto, que no meu mundo era apenas um animal sarcástico e silencioso, falava. Lá ele falava. Ele era a única coisa que não tinha uma cópia, a única coisa que mantinha sua forma e sua verdade. Ele era a voz da razão, fria e indiferente, mas necessária. Ele me avisou, ele me disse que a outra mãe, a Beldan, não me amava. Ela era uma criatura antiga, uma aranha que tecia sua teia de mentiras e solidão. Ela queria me consumir, me costurar, me tornar sua boneca perfeita. E o que é mais melancólico do que ser amada por algo que só te quer para si, sem te ver de verdade? A outra mãe me fez a proposta. A voz dela era suave como mel, mas havia um zumbido por baixo, como o som de uma abelha presa. Fique conosco, Coraline. Você pode ter tudo o que quiser,
Eu serei a mãe que você sempre quis. Tudo o que precisa é deixar que eu costure botões em seus olhos, dizia ela. Aquele momento, a doçura de sua voz, o calor de seu braço, a visão daqueles botões era a tentação mais terrível. Trocar a visão do mundo real, com seus pais ocupados e sua comida sem graça, pela escuridão confortável e a atenção constante. Era a promessa de um amor incondicional, mas era uma mentira. Eu sabia que era. E se eu aceitasse, eu não seria mais eu. Eu seria apenas uma boneca, uma coisa para ela amar até que se cansasse. E então eu seria descartada, como as outras. O meu medo me gelou, mas a ideia de perder quem eu era, de me tornar um buraco vazio com botões, era mais assustadora. Então eu recusei, e o sorriso da outra mãe se tornou algo frio, algo que não pertencia a um rosto humano. Eu voltei para o meu mundo, mas ele estava vazio. O silêncio era diferente agora. Não era o silêncio do tédio, mas o silêncio da ausência. Meus pais haviam sumido. Eu procurei por toda parte, e o silêncio da casa era ensurdecedor. Um grito mudo. Foi então que o gato, que havia me seguido, me guiou até o espelho do corredor. E lá, por um instante, eu os vi. Meus pais, pequenos, frágeis, presos em uma esfera de vidro, como um globo de neve. Minha mãe escreveu uma palavra no vidro embaçado. Socorro! A imagem sumiu, mas a palavra ficou gravada na minha mente. A outra mãe os havia levado. Ela queria me forçar a voltar, a implorar por ela, mas ela não contava com a minha teimosia. Eu sabia que tinha que voltar, não por diversão, não por curiosidade, mas por coragem. A coragem de ir para um lugar onde eu sabia que o medo me esperava. Eu me preparei, peguei a pedra com o buraco, a chave, as maçãs para não ter que comer a comida dela. Eu rastejei de volta pelo túnel, sentindo o cheiro de mofo e o frio daquele lugar, e pensando na história do meu pai, de como ele voltou para o ninho de vespas para pegar seus óculos, mesmo sabendo do perigo. Aquilo era coragem, e eu precisava de toda a coragem que pudesse encontrar. Quando cheguei, a outra mãe estava lá, esperando com um sorriso que não alcançava seus botões. Ela tentou me enganar, me convencer de que meus pais estavam bem, que eles não me queriam, mas eu era Coraline, eu era esperta, e a fome dela era palpável, como um cheiro de metal no ar. Eu a desafiei para um jogo de esconde-esconde, um jogo de caça, um jogo de vida ou morte. E se eu encontrasse os meus pais e as almas das outras crianças que ela havia roubado, elas nos deixaria ir. Se eu falhasse, eu ficaria, e ela costuraria os botões. Eu senti o peso da minha promessa, o peso da minha vida. Ela aceitou, com um sorriso de escárnio que revelava dentes muito longos. Um jogo, ela sibilou. Eu adoro jogos. Mas ela não jogava limpo. Ela era a criadora do jogo, a dona do tabuleiro, e eu era apenas um peão. E o outro mundo começou a se contorcer para me impedir. Outro mundo começou a se contorcer. As cores vibrantes se tornaram pálidas. As formas perfeitas se tornaram grotescas. As coisas que ela havia criado para me agradar se tornaram feias, distorcidas, revelando a podridão por baixo da fachada. O outro pai, que antes tocava piano, estava agora no porão, transformado em uma criatura patética e ameaçadora, um fantoche de abóbora e trapos que me atacou, implorando para que eu o perdoasse por ter que me machucar. A senhora Spinkle e a senhora Forcible haviam se fundido em uma massa de carne e tecido,
presas em seu próprio teatro decadente. Um monstro de 2 corpos e 4 braços, gritando por seus dias de glória. Eu usei a pedra como buraco. Olhando através dela, eu podia ver a verdade. A pedra me mostrava a luz, a essência roubada. Eu podia ver as almas das crianças fantasmas, pequenos mármores de luz, escondidas em objetos triviais. Uma no mármore, outra no ninho da criatura fundido, e a última estava com o rato maior do outro senhor Bobinski, o líder do circo macabro. Cada alma que eu encontrava era um pequeno alívio, mas também um lembrete do que eu poderia me tornar. As crianças fantasmas, 3 delas, elas me apareceram no escuro, atrás do espelho, onde a outra mãe me prendeu por um tempo. Eram figuras translúcidas, feitas de tristeza e arrependimento. Elas eram melancólicas, presas em seu arrependimento, sussurrando histórias de solidão e de como a outra mãe as havia atraído com promessas de amor e atenção. Elas me contaram como haviam aceitado os botões e como ela havia roubado suas almas, deixando-as presas entre os mundos. Não cometa nosso erro, elas imploraram. Ela vai te prender para sempre. Elas me imploraram para encontrá-las, para libertá-las. E eu as encontrei, uma por uma. A cada alma resgatada, eu sentia um pequeno peso se levantar. E o outro mundo ficava um pouco mais fraco, um pouco mais real. A outra mãe estava furiosa. Seu rosto se esticava, seus dedos se alongavam, suas unhas se transformaram em garras afiadas. Ela não era mais a outra mãe, mas Beldron, uma aranha, uma criatura de agulhas e fios que tecia sua teia de mentiras e solidão. Seus botões brilhavam como ódio. Ela era a personificação da possessibilidade, do amor que sufoca e que destrói. Eu sabia onde meus pais estavam, no globo de neve, na lareira, onde ela os havia colocado para me atrair. Era uma ironia cruel, o símbolo de uma lembrança feliz, transformado em uma prisão de vidro. Chegou o momento final. Eu estava na sala de visitas, com as 3 almas das crianças fantasmas em meu bolso, sentindo o calor delas contra minha pele. A outra mãe, agora uma figura aterrorizante, com seu corpo de aranha e seu rosto distorcido, me esperava. E eu a enganei. Eu disse que sabia onde meus pais estavam, e eles estavam atrás da porta. Eu a desafiei, usei sua arrogância contra ela. Ela riu, um som seco e áspero, como o rasgar de seda, e destrancou a porta para me provar que eu estava errada. Ela não podia conceber que eu fosse mais esperta do que ela. Foi a minha chance, a única. Eu joguei o gato nela e ele se transformou em uma fera de garras e dentes, um borrão preto de fúria, distraindo-a com sua selvageria. Eu agarrei o globo de neve, sentindo o peso dos meus pais em minhas mãos, e corri para a porta. A outra mãe gritou, um som agudo e terrível, cheio de frustração e ódio. Ela se atirou contra mim. Eu rastejei para o túnel, puxando a porta atrás de mim, com toda a minha força. Ela tentou me impedir, e sua mão, aquela mão longa e pálida, com unhas de agulha, agarrou a borda da porta, desesperada para me puxar de volta para a escuridão. Porém, eu puxei, com toda a minha força, com a fúria e o medo de uma criança que não quer ser engolida. E então, as crianças fantasmas me ajudaram. Eu senti o empurrão delas, o esforço de suas almas libertas, uma onda fria de gratidão e desespero. A porta se fechou com um estrondo ensurdecedor, um som que selou a fronteira entre os mundos. A mão da outra mãe ficou para trás, decepada, retorcida, mas ainda viva, rastejando como uma aranha branca, um lembrete horrível de que o mal não morre facilmente. Eu tranquei a porta com a chave e caí no chão do meu mundo, exausta.
sentindo o cheiro familiar de mofo e poeira. Meus pais voltaram, confusos, sem se lembrar de nada. Eles achavam que tinham tido férias curtas e estranhas, um lapso de tempo. Eles estavam de volta, mas a distância entre nós parecia maior. Mas eu lembrava do medo, lembrava da escuridão e de Beltra. E o que é mais melancólico do que carregar um segredo tão terrível, sabendo que as pessoas que você salvou nunca saberão o preço da sua coragem? A história não terminou ali. A mão decepada da outra mãe, aquela coisa horrível, rastejou para o meu mundo. Era um apêndice de ódio, uma aranha branca e pálida, determinada a recuperar a chave e abrir a porta novamente. Ela queria a chave que eu usava pendurada em meu pescoço, como um troféu e também um fardo. Eu tive que ser mais esperta que ela. Eu não podia contar a ninguém. Era a minha luta, o meu fardo. E eu estava determinada a terminar o que comecei. Eu preparei um piquenique falso, perto do poço antigo e profundo que ficava no jardim. O poço era a boca da terra, a escuridão final. Eu usei uma toalha de mesa para cobrir a abertura do poço e coloquei a chave bem no centro. Eu a chamei, alto o suficiente para que a mão ouvisse, para que o ódio dela a cegasse. A mão veio, rastejando como uma aranha branca. Rápida e silenciosa, ela agarrou a chave. E então, ela caiu. A toalha de mesa cedeu. Caiu no poço, junto com a chave, para a escuridão sem fundo. Eu ouvi o som do impacto, um som oco e distante. Eu cobri o poço com tábuas pesadas e pedra, selando a entrada, selando o medo. Foi o fim. E foi só então que eu soube que estava realmente segura. Eu sou Coraline. Eu enfrentei o meu medo. Não é coragem, não é ter medo. É ter medo e fazer o que precisa ser feito, mesmo assim. Eu não sou mais a garota entediada que desejava que seus pais lhe dessem atenção. Eu sou a garota que viu o que havia por trás da porta e voltou, carregando as cicatrizes invisíveis daquele outro mundo. E agora, quando olho para a porta trancada na sala de visitas, eu não sinto tédio, eu sinto um arrepio. Um lembrete de que a escuridão está sempre lá, esperando por uma chance, por uma criança solitária. Mas eu estou aqui, e eu estou pronto. Meu palácio cor-de-rosa, com seus cheiros de mofo e seus vizinhos estranhos, nunca mais será apenas uma casa. Será um lugar onde eu aprendi a ser corajosa. E isso, por si só, é uma história sombria e melancólica que vale a pena ser contada. Eu sou Coraline Jones, e este foi o livro Coraline e o Mundo Secreto. Então, pessoal, o que acharam da história? Vocês gostaram? Espero que sim. Então, se você é fã de Coraline, né, como minha filha também é, eu também sou, então peço que deixe um like e põe aí nos comentários o que achou, né? Se gostou e se tem alguma dica de outro filme ou livro que deseja que a gente faça um resumo e conte aqui no canal, ok? Ficamos por aqui e até um próximo relato ou história inspirada em livro.